Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é sábado, dia 3 de outubro de 2020 e o assunto aqui desse vídeo é o desfecho da 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, que teve 4 jogos nesse sábado e mais uma equipe classificada para a segunda fase. Ela nem precisou entrar em campo, mas se classificou. Vamos falar também sobre o Paulista. O Paulista é o time que se recusa a ser rebaixado. A equipe de Jundiaí ganhou mais uma sobrevida com os resultados desse sábado. Então, após a abertura, eu volto para falar de toda essa matemática com vocês. Bom, gente, começando mais um vídeo aqui nesse sábado, um vídeo curtinho, né, porque eu vou falar sobre os 4 jogos aí que aconteceram nesse sábado, válidos aí pela 14ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, né, fechamento da 14ª rodada, e muita coisa aconteceu. Vamos começar falando na parte de baixo da tabela, porque o Paulista, né, como eu disse lá na abertura, é um time que se recusa a ser rebaixado. O Paulista aí que desde a volta do campeonato, toda a rodada corria o risco de sair de campo rebaixado. Os outros times não foram também conquistando resultados que lhe livravam da zona do rebaixamento, e o Paulista aí chega na última rodada com chances aí de conseguir se livrar do rebaixamento. E o jogo que livrou o Paulista, pelo menos nessa rodada da queda, aconteceu lá no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo, onde a equipe do Esporte Clube São Bernardo bateu o Barretos por 1-0. O gol foi marcado pelo Victor Sapo aos 19 minutos do primeiro tempo. O Victor Sapo fez 1-0 para a equipe do São Bernardo e o time ainda teve a chance de conseguir fazer 2-0. Só que o mesmo Victor Sapo que fez o gol no primeiro tempo acabou desperdiçando uma penalidade no segundo tempo, chutou o pênalti por cima. Depois o São Bernardo ainda ficou com um jogador a menos, o Dudu foi expulso aos 32 minutos do segundo tempo, mas o time conseguiu segurar a vitória, segue ali dividindo a vice-liderança com o Comercial. O Noroeste esteve em campo hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o jogo do Noroeste, venceu a equipe do Primavera por 1-0 e já garantiu a melhor a melhor campanha, né? A melhor campanha da primeira fase. Então, mas daqui a pouquinho a gente fala da parte de cima da tabela, porque nós vamos falar um pouco de matemática agora. Vamos falar como é que está a situação. Eu vou colocar aqui a classificação do campeonato aqui para você ir acompanhando comigo e vou mostrar para vocês aí o que esse resultado, o que essa vitória do São Bernardo sobre o Barretos representou na luta contra o rebaixamento. Nós temos agora 4 times lutando aí para fugir de 2 vagas na segunda divisão. Então o Marília, né, é o que tem menos chance de cair, mas tem. O próprio Barretos também está lutando contra o rebaixamento. O Grêmio Osasco e o Paulista. Desses 4, 3 deles, né, o Grêmio Osasco, o Barretos e o Marília, eles dependem só de seus resultados para conseguir escapar da degola. Então vamos pegar aqui pelo time que corre menos risco. Eu fiz umas anotações aqui antes de gravar. Vamos pegar a situação time por time aqui para eu estar mostrando para vocês. Como eu falei, o Marília é o time que está numa situação mais cômoda. A equipe só precisa vencer, aliás, precisa de um empate no confronto direto contra o Barretos para escapar do rebaixamento. Esse jogo vai ser em Barretos no próximo sábado às 3 da tarde. E como o Paulista já não alcança a pontuação do Marília, o Paulista que tem 11 pontos e o Marília já tem 15, então o empate já livra a cara do Marília, né? Porque daí o Barretos vai se manter atrás dele, né? E aí o Marília não cai. Então essa é a situação do Marília. Já a equipe do Barretos. O Barretos se manteve com 13 pontos, 2 a mais que o Paulista e 1 a mais que o Grêmio Osasco, né? Como vocês podem ver aí na classificação. Então a situação para o Barretos é vencer a equipe do Marília, tá livre do rebaixamento. Se perder, tem que torcer para que o Grêmio Osasco não empate, né? Porque daí os dois iam ficar com 13 pontos, a diferença de saldo deles é apenas 1 ponto, então daí o Barretos era capaz de ser rebaixado no saldo de gols. Então essa é a situação do Barretos. Se perder para o Marília, tem que torcer para que o Grêmio Osasco também perca seu jogo, o Grêmio Osasco que tem pela frente a equipe do Noroeste. Esse confronto direto entre a equipe do Barretos e do Marília faz com que o Grêmio Osasco, mesmo estando na penúltima colocação na zona de rebaixamento, dependa apenas dele para se livrar. E o que ele tem que fazer? Ir lá em Bauru e vencer o líder do Noroeste. Só isso, né? Essa é a missão do Grêmio Osasco para se livrar do rebaixamento para a segunda divisão. Então ele só precisa vencer, independente do que aconteça com o Paulista, né? E também no jogo Marília e Barretos, porque dependendo do que acontecer ali, as duas equipes vão estar acessíveis ao Grêmio Osasco alcançar a pontuação e ultrapassar no número de vitórias.
Já a situação do Marília, do Paulista, é um pouquinho mais complicado, porque ele precisa vencer, né? O Paulista joga contra o Velo Clube em Rio Claro, no sábado. Ele precisa vencer o Velo Clube e torcer para que o Barretos e também a equipe do Grêmio Osasco não vão além de um empate. Então o Paulista precisa torcer para o Marília pelo menos empatar com o Barretos e torcer também para que o Grêmio Osasco não consiga derrotar o líder noroeste lá em Bauru na última rodada. Então essa é a matemática do rebaixamento. O Marília ali dependendo só de um empate para escapar, o Barretos dependendo só de uma vitória, o Grêmio Osasco também dependendo só de uma vitória, né, na conta mais simples, e a equipe do Paulista precisando vencer o Velo Clube fora de casa e torcer para que o Grêmio Osasco e o Barretos não vençam seus compromissos no próximo sábado. Então o Marília aí, quem diria chega, o Paulista, né, quem diria chega aí ainda com chances, né, depois de tudo que aconteceu, de se livrar do rebaixamento. Agora vamos falar dos outros resultados da rodada. Vamos começar primeiro a falar dos resultados e depois eu faço um apanhado geral de como está a situação na briga por classificação. 7 times já estão classificados, os 7 primeiros aí que você vê aí já está classificado, do Noroeste até o Batatá está todo mundo matematicamente classificado. O Nacional entrou na zona de classificação, venceu um jogo direto, um confronto direto, bateu o Rio Preto lá em São José do Rio Preto por 2-1. Então no momento o Nacional pega a vaga do Olímpia no G8, mas muita coisa pode acontecer na última rodada. Mas vamos falar então, começar falando desse jogo no Nacional. O Nacional foi até o estádio Anísio Haddad em São José do Rio Preto, venceu os donos da casa por 2-1. O Tavares abriu o placar para o Nacional aos 13 minutos do primeiro tempo, o Matheus Teta aos 27 do segundo ampliou, e o Billy aos 36 do segundo tempo descontou para a equipe do Jacaré. O Nacional, como vocês veem aí, subiu para a 8ª colocação e o Rio Preto segue em 11º com 15 pontos. Outro jogo da rodada, outro time que brigava por vaga no G8 e perdeu em casa, foi a equipe do Primavera, que perdeu para o Noroeste pelo placar de 1-0. O único gol da partida foi marcado aos 5 minutos do segundo tempo pelo Fidel. Então com esse resultado, o Noroeste já garantiu a melhor campanha da primeira fase e aí vai ter a vantagem de jogar o segundo jogo das quartas de final em casa e possivelmente também, né, pela pontuação que ele acumulou, se ele passar para a semifinal, ele também faz o segundo jogo da semifinal em casa, né? Então o Noroeste aí voltou com tudo, né? Perdeu aquele jogo pro Comercial, né? Um jogo que aconteceu de tudo, né? Uns lances bem assim atabalhoados, né? Bem esquisitos. Mas daí o Noroeste venceu os seus 2 últimos jogos e manteve ali o pique que vinha mantendo antes da parada do futebol. Já um dos resultados aí que poderia acabar com a chance de muitos times de passar para a segunda fase aconteceu lá em Olímpia. Olímpia, que estava no G8, né? Precisava de uma vitória aí para ficar bem pertinho da classificação, recebeu o Comercial e perdeu pelo placar de 3-0. É isso mesmo. O Olímpia acabou perdendo para o Comercial por 3-0. O Pedro Henrique fez 1-0 para o Comercial aos 46 minutos do primeiro tempo. Aí o Wesley Tanque ampliou aos 36 do segundo tempo. E o mesmo Wesley Tanque fez 3-0 já aos 50 minutos. Aí tem muitos gols saindo aí depois dos 45 minutos nessa Série A3. Ontem mesmo o Capivariano venceu o Grêmio Osasco com um gol aos 50 do segundo tempo. Agora eu separei aqui os times que tem chances aí de passar para a segunda fase. São 4 times brigando por uma vaga. E ó, prepara a calculadora aí que vai ter time precisando fazer conta. Vamos pegar pela situação mais simples, vamos pegar a situação do Nacional. O Nacional é o que tem 18 pontos, é o 8º colocado, só depende dele para se classificar. Então vamos começar, vamos mostrar aqui, vou mostrar para vocês o que o Nacional precisa fazer para se classificar. Ele precisa vencer, né? Evidentemente, se vencer se classifica. Mas se ele empatar, o Olímpia não pode vencer o Desportivo Brasil. E se for derrotado, aí como tem confrontos diretos entre times que estão logo atrás dele, então se o Nacional perder, perde a vaga também, né? Daí só vai restar saber para quem vai perder a vaga. Mas a vitória classifica normalmente o Nacional. O empate, ele torce para que o Olímpia não derrote o Desportivo Brasil, porque daí o Olímpia ia ser o único a ter condições de superá-lo. E se perder, aí o Nacional perde a vaga. O Olímpia que faz o confronto direto contra o Desportivo Brasil em Porto Feliz, o Olímpia que é o 9º colocado, se ele vencer, ele tem que torcer por um tropeço do Nacional, né? Para que o Nacional não derrote o Primavera. Então é o que tem que acontecer. Se o Nacional empatar com o Primavera, o Olímpia precisa ganhar. Então é aquela conta inversa que a gente estava fazendo
quando estava falando do Nacional. Se empatar, fica fora também, né? O único resultado que classifica a equipe do Olímpia para a segunda fase é vitória combinado a uma derrota ou empate da equipe do Nacional. Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil ele precisa vencer o Olímpia em casa, né? Se bem que o Desportivo Brasil tem tropeçado bastante, mas ele precisa vencer em casa e necessariamente tem que torcer para que o Nacional seja derrotado pelo Primavera, e não pode ser por muitos gols não, né? Porque tem saldo de gols aí na parada. O Rio Preto, eu falei que eram 4 equipes lutando por uma vaga, na verdade são 5. O Rio Preto também tem chance. O Rio Preto ele precisa vencer o Linense por uma boa diferença de gols fora de casa, torcer por um empate entre Desportivo Brasil e Olímpia, ou uma vitória magra do Desportivo Brasil, para ele poder descontar a diferença no saldo de gols, e ainda tem que torcer por derrota do Nacional para a equipe do Primavera. Então essa é a matemática que o Rio Preto tem que fazer. Tem que vencer o Linense, torcer por empate entre Desportivo Brasil e Olímpia, ou uma vitória do Desportivo Brasil pelo placar mínimo, e ainda torcer para que o Nacional seja derrotado pela equipe do Primavera. Essa é a matemática do Rio Preto. E o Primavera que faz o confronto direto contra o Nacional, ele precisa vencer, obviamente, e torcer por um empate entre Desportivo Brasil e Olímpia, ou também por uma vitória magra do Desportivo Brasil e descontar 5 gols de saldo para cima do Desportivo Brasil. Essa é a matemática do Primavera, que poderia estar no G8 nesse sábado, mas acabou sendo derrotado em casa e agora vai decidir sua sorte lá na capital contra o Nacional. Então essa é a situação dos times que estão brigando aí. 4 times lutando aí para fugir de 2 vagas no rebaixamento e 5 times brigando aí por uma única vaga na segunda fase. Para a gente encerrar, já vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Se a primeira fase terminasse agora, quem que nós teríamos na segunda fase? Teríamos o Noroeste jogando contra o Nacional, teríamos o Esporte Clube São Bernardo jogando contra a equipe do Batatais, teríamos o Comercial jogando contra o Linense e o Capivariano enfrentando a equipe do Velo Clube. Esses seriam os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Então é isso aí, gente. Isso aqui foi mais um vídeo mesmo para deixar vocês a par do desfecho da 14ª rodada da Série A3. Eu volto na segunda-feira para falar como foi a rodada da Série C, a rodada da Série D e também as últimas novidades das equipes do interior de São Paulo. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.